nós vamos lá no capítulo 3 do livro Ação e Reação, mas eu vou fazer somente a metade dele, tá? Para que não fique muito cansativo. Os capítulos estão vindo muito grandes. Eu acho que esse capítulo aqui, no total, não sei se tem 8 ou 9 páginas, né? Então, acaba que fica, assim, muito cansativo, muito maçante para quem assiste, né? Às vezes pode começar até um abrir de bocas, né? Apesar que quando o assunto é zonas umbralinas, as tendências é o povo alertar, ficar mais curioso, né? Mas a gente precisa ter essa didática para não cansar demais e não fugir, né, do que a gente quer, do propósito, que é o aprendizado. Então, antes a gente colocando aos poucos, né, e inserindo o material aos poucos, do que derramar de uma vez e muitas vezes alguma coisinha ali passar despercebida e essa coisinha ser uma coisa importante, né? Então, nós vamos até a metade do capítulo 3, tá bom? Ação e reação, capítulo 3, a intervenção na memória. No último capítulo, capítulo 2, Druso, o instrutor da Mansão da Paz, lembram? Eles estavam lá juntamente com André, com Silas, com Hilário, conversando com um grupo de 20 pessoas. Recapitulando, a Mansão da Paz está onde? Está, é uma mansão, realmente uma casa muito grande, né, que está ali dentro de uma zona umbralina. Ele é um posto de socorro que abriga aqueles que já têm condições de socorro, ou seja, aqueles que a rebeldia em si se acalmou, cedeu, deu espaço para o quê? Para que o amparo possa então chegar. Só que Druso estava ali conversando, né? Ele ia continuar a conversa com todo mundo quando ele foi interrompido. E olha lá, assim inicia-se o capítulo 3. O novo companheiro que o dirigente da casa nos apresentou como sendo o assistente Barreto, exibindo recondita ou profunda aflição a sombrear-lhe os olhos, comunicou: Instrutor Drúzio, na enfermaria 5, 3 dos irmãos recém-acolhidos entraram em crise de angústia e rebeldia. Então, eles estavam ali conversando, chega, né, o instrutor, o assistente Barreto, e fala: Olha, irmão Druso, lá na enfermaria 5 tem 3, né, recém-acolhidos que entraram em um estado de angústia, estado de rebeldia. Aí a gente pensa assim, nossa, mas como assim, né? Estado de angústia, estado de rebeldia, sendo que ele acabou de ser amparado. E aí nós vamos dando continuidade para a gente entender. E o instrutor fala o seguinte: já sei, é a loucura por telepatia alucinatória. Então, o que é essa telepatia alucinatória? Nada mais é do que a comunicação vinda de fora está afetando diretamente aqueles 3. Mas como assim essa telepatia? Como assim ela funciona? Vejam bem, é muito comum que nas zonas umbralinas caminhem grupos. Dificilmente você acha pessoas sozinhas, porque até eles estão bem próximos da matéria e têm, assim como nós, instinto de proteção, segurança. Acho que é a palavra que vai cair melhor agora, segurança. Quando você adentra a um lugar sombrio, trazendo agora nós, encarnados para a matéria, o lugar está escuro, você não conhece, é perigoso, né? Então, se, se tem alguém vindo que vai atravessar aquilo ali, às vezes por segurança você aguarda o outro passar para que possam passar juntos, né? Então, ou seja, se aglomeram para o quê? Segurança. Olha, nós somos mais, nós somos atacados, né? A chance de revidarmos também é maior, né? Ainda que a gente sabe que na Terra a gente não deve revidar, né, a essa questão de assalto. A gente não deve reagir a nenhuma questão de assalto. Mas no mundo espiritual é diferente.
né? Então, eles também, indo por esse pensamento, é como nós. Então, é muito comum que andem os grupos, né? Eles se sentem mais fortalecidos em grupo. Só que quando um desse grupo ele é acolhido, ou seja, ele já tem lá dentro dele o desejo, ele já passou por situações, ele não quer mais ali permanecer daquele jeito, já se assentou determinadas ideias e ele quer a mudança, é muito comum que ele desaparece. E aí aqueles do grupo ficam chamando por eles. Fulano, mas onde você está? Para onde você foi? Nos leva também, nós queremos ir para aí onde você está. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui, essa telepatia, né? Esses três dos cinco que estão lá no quarto, cinco, né? Eles estão o quê? Nessa telepatia alucinatória. Então, olha aqui, ainda não se encontram suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas que lhes são desfechadas, jogadas à distância pelos companheiros infelizes. Então, eles estão ali, mas eles ainda não têm controle, não têm discernimento para quê? Para repelir aquele pensamento, né? Então, eles estão ao contrário, eles estão absorvendo, então está havendo essa comunicação à distante com aqueles outros irmãos aos quais ele chama aqui de companheiros infelizes. Então, eles estão recebendo, né? E quando eles começam a receber, eles ficam agitados. E aí André pergunta, mas o que fazer? André não, né? O assistente Barreto, e o Drúzio fala: retire os enfermeiros normais e aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outros recursos. Então, veja bem, né? Nós sabemos que pensamento é energia, um choque, um raio, alguma coisa também é uma descarga elétrica também é energia, né? Então, no momento que eles precisam fazer é retirar aqueles que estão com a consciência, vamos dizer assim, sã em relação àqueles que estão no estado de turbulência e lançar esse raio, né, essa energia. Ele usa aqui, né, esses raios de choque para poder repelir esses pensamentos que estão vindo de fora. Por quê? Porque aí é energia combatendo diretamente energia, carga, né? É, atacando diretamente uma carga e fazendo aí então o papel que precisa fazer. E aí a gente vai vendo quão interessante é, né? Da mesma forma somos nós. Nós aqui não precisamos de algo material para atingir um ponto ou um alvo material, né? Em se tratando aqui, vamos colocar numa situação deplorável de guerra, a gente não precisa de uma arma material que tenha uma bala que vai acertar um alvo também material. Então, aqui, para repelirem, eles vêm com uma energia, né? Com esses raios aí, esses raios de choque, para repelir também essa energia. Despedia-se o mensageiro próximo de nós, né, passando próximo de nós, e outro funcionário já se apresentava notificando. Instrutor, a tela de aviso, que não funcionava em consequência da tormenta, agora em declínio acaba de transmitir aflitiva mensagem. Duas das nossas expedições de pesquisas estavam em dificuldades nos desfiladeiros das grandes trevas. Lembra? Quando iniciou-se lá no capítulo 1, André Luiz fala da tempestade de vento que estava lá fora, né? E agora chega vamos chamá-lo de tarefeiro, né? Um novo trabalhador, e fala para o instrutor Druso o seguinte: olha, a nossa tela de aviso, porque eles têm lá dentro uma tela em que avisa tudo que está acontecendo lá fora para as equipes que saem em trabalho, né? Existem aqueles tarefeiros, vamos chamar, que o livro vai chamar, vocês vão ver mais à frente, né? Às vezes até de mensageiros, né? De trabalhadores também, que saem em busca dos socorridos, né?
nos lugares onde tem aqueles que precisam ser resgatados. Qualquer coisa que aconteça com eles lá, esse pedido de ajuda é lançado lá em cima na Mansão da Paz por uma tela, avisando, olha, está acontecendo determinadas coisas, nós estamos precisando de ajuda. Só que o temporal que teve lá, né? O que aconteceu? Desconectou-os. Mas depois que o temporal abrandou, as mensagens apareceram, né? E aí eles estão dizendo, olha, 2 das nossas expedições de pesquisa estão em dificuldades. E estão dificuldades aonde? Nos desfiladeiros das grandes trevas. A posição foi precisamente indicada? Perguntou Druso. E ele responde sim. Conduza os textos recebidos à consideração do diretor de operações urgentes. O auxílio deve ser enviado o mais breve possível. E aí, Druso já nos deu a entender que ali existe uma equipe. Não é somente ele um dos maiores responsáveis. Quando ele fala, olha, conduza para os diretores de operações urgentes, ele fala, olha, ele está ali o quê? Delegando para cada lugar apropriado, né, onde tem a competência para resolver determinada situação. De inesperado, outro colaborador veio até nós e pediu: Instrutor, rogo-lhes providências na solução do caso Jonas. Recolhemos agora um recado de nossos irmãos cientificando-nos de que a reencarnação dele talvez seja frustrada em definitivo, seja impedida. Pela primeira vez, notei que o dirigente da mansão mostrou intensa preocupação no olhar. Patenteando enorme surpresa, indagou do emissário. Em que consiste o obstáculo? Então, veja bem. Cada hora está chegando um caso diferente. Inúmeros problemas estão ali para serem resolvidos. E Drúzio está direcionando cada um para um lugar. E agora chegou o caso do Jonas. Jonas precisa reencarnar, mas está tendo dificuldade. Ele está dizendo: olha, nós recebemos uma mensagem que a reencarnação dele será impedida de forma definitiva. E nos pergunta: olha, em que consiste o obstáculo? E esse trabalhador responde: Cecina, a futura mãezinha, sentindo-lhe os fluidos grosseiros, nega-se a recebê-lo. Estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto no 3º mês de gestação. E estamos fazendo o que é possível para mantê-la na dignidade fraternal. E Druso, né, com um semblante sereno, disse: é inútil. A jovem mãe aceitá-lo-á, segundo os compromissos dela própria. Ou seja, esse aborto não vai para frente. A criança vai vingar, né? Tudo que ela está fazendo é inútil. Então, perceba esse caso de Jonas. Jonas está para reencarnar. A mãe que irá recebê-lo, o espírito dessa mãe, já se comprometeu lá no passado em receber, né, esse espírito. Só que inconscientemente ela está sentindo como se diz, o invólucro grosseiro, o espírito grosseiro que está chegando, de forma que vocês possam entender melhor o espírito primitivo que precisa passar por determinadas coisas e às vezes essas provações, essas missões serão mais duras. Então ela está o quê? Se recuando diante da missão. Só que Druso fala, olha, é inútil. Ela já está numa 4ª tentativa de aborto. E Druso fala, olha, nesse caso aqui é inútil. Ela terá que recebê-lo porque foi compromisso dela própria. Além disso, precisamos da internação de Jonas no corpo físico
pelo menos durante 7 anos terrestres. Ele fala, olha, vai ser inútil, ela já se comprometeu, e nós precisamos que o espírito de Jonas viva pelo menos 7 anos na carne. Nós precisamos dele pelo menos esse pequeno espaço de tempo. Tragam Cecina até aqui ainda hoje, logo que se entregue ao sono natural, para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Ele fala o seguinte: quando ela adormecer, que o espírito pudesse desdobrar, traga até aqui, para que ela possa passar pela magnetização necessária, pela conversa necessária, para que ela possa mudar de ideia quanto a isso. Que tanto de problema, né, gente, para poder resolver. E aí a gente vê o quanto a espiritualidade amiga está trabalhando incessantemente. É muito trabalho, né? A espiritualidade amiga tem muita coisa para poder fazer, seja em qualquer esfera que for. E trabalhar em zonas umbralinas, olha aqui nos ensinando mais uma vez, não é para qualquer um. Eu ouço com muita frequência as pessoas dizerem assim: ah, quando eu desencarnar, eu quero trabalhar no umbral. Quando eu desencarnar, eu quero trabalhar lá naquelas zonas mais trevosas, buscando aqueles espíritos lá no fundo. Só que nós precisamos entender, primeiramente, né? E saber se nós temos condições para isso. Porque aqueles que estão fazendo esse trabalho, geralmente já têm uma compreensão um pouco mais avançada. E que compreensão é essa? Sobretudo, eles já têm as chagas que a humanidade vê tão latente e aberta, a deles tende a ser muito mais fechada do que a nossa, do que nós nos encontramos hoje, e provavelmente, ou a gente quer que evolua, né? Mas de quando a gente chega no mundo espiritual. Para trabalhar em zonas umbralinas, não precisa apenas afastar o medo, mas precisa ter tirado de você muito do orgulho, muito da raiva, do ódio, né? Porque senão você vai passar a ser o quê? Paciente naquele lugar e não um instrutor. Porque a gente sabe que para ensinar, para socorrer, eu preciso estar na condição de saber dar o socorro e de saber ensinar, porque senão eu não estou apto a determinada função. Né? E a gente vê constantemente, né? As pessoas que falando isso, mas quando você vai ver o comportamento, são pessoas que têm dificuldade de perdoar, são pessoas que qualquer coisinha está com ódio, está com raiva, não consegue pegar essa energia, né? Da raiva, do ódio e depurá-la, né? Está ali remoendo uma coisa tanto tempo, porque presta atenção, essas pessoas estão vibrando como um umbral. Quem vibra como um umbral não tem condições de ajudar. E aí a gente cai naquela máxima que André Luiz caiu lá no nosso lar, né? Paciente não cuida de paciente. Né? Cuida de paciente quem tem propriedade e quem está apto para fazer isso, né? A grosso modo, né? Como se diz, você precisa estar numa posição de professor. E para chegar lá, existe muito estudo, dedicação e melhoramento de si mesmo. Então, diante daqueles inúmeros problemas que estavam acontecendo ali, outros elementos de serviços vinham chegando, e famintos de esclarecimento, como me achava, procurei um recanto próximo, em companhia do assistente Silas, a quem eu enchi, crivei de indagações em tom discreto, de modo a não perturbar o recinto. André está dizendo, olha, estava chegando um monte de problema. Estava vindo um problema de cada vez, necessitando de auxílio, necessitando de solução. Então, eu fui para um canto mais afastado, chamei Silas e enchi Silas de pergunta, porque eu estava confuso, né? Eu queria saber o que era aquilo. E ele pergunta: quem eram aqueles funcionários? Seria justo que o diretor da casa fosse incomodado, molestado assim, com tantas consultas?
quando os trabalhos de administração poderiam ser compreensivelmente subdivididos? Então, André está dizendo, olha, Silas, quem que são essas pessoas? Por que que elas estão vindo com esse monte de problemas de uma vez? Será que não pode subdividir as tarefas? Será que a administração, né? Igual ele fala aqui, ó, será que a administração não poderia compreensivelmente fazer essa subdivisão para não sobrecarregar o instrutor, né? Então, quando a gente acha que sabe tudo, às vezes a gente não sabe é nada, né? E aí o amigo deu-se pressa em elucidar, né, ou esclarecer, informando que os mensageiros não eram simples tarefeiros. Aqueles que estavam ali, cada hora que um chegava com um problema, não eram simples funcionários, vamos dizer assim, né? Aqueles que vinham trazendo os problemas eram o quê? Condutores de serviços em subchefias determinadas, todos eles assistentes e assessores, cultos e dignos, com enormes responsabilidades, e que somente demandavam a presença de Druso depois de movimentarem todas as providências cabíveis no âmbito da autoridade a eles inerente. O problema não era, pois, de centralização, mas de luta intensiva. Deus dizendo, olha, André, esses que estão vindo aqui são pessoas que têm preparações, são assessores, são assistentes. Eles são o quê? Cultos e dignos, e eles têm enormes responsabilidades. Se eles estão trazendo o problema até Druso, é porque eles já esgotaram todas as possibilidades de resolução e eles não conseguiram obter a resposta, ou então conseguir resolver mesmo, né? O problema que estava ali. Então, é por isso que eles estão trazendo, né? E aí, vamos lá, né? Vamos continuar. Quando ele fala aqui, olha, lá ao final, o problema não era, pois, questão de centralização, ou seja, Druso, em momento nenhum, estava dizendo a eles, olha, o problema precisa passar aqui por mim. Não, não era centralizar em Druso, né? O problema era de luta intensa, a luta ali estava tão grande que eles não estavam conseguindo resolver. Então, estava trazendo para ele como última tentativa. E aquele caso de reencarnação pendente, ousei perguntar respeitoso. A casa podia opinar com segurança na solução de semelhante assunto? Vamos mais uma vez lembrar: Mansão da Paz está, vamos dizer assim, cravada dentro do umbral. E eles estavam ali falando de um espírito que está para reencarnar Jonas, e a mãe já está na quarta tentativa de aborto, e eles estão fazendo tudo possível para segurar, para que essa criança possa renascer. E a André está perguntando, mas aqui, nesse lugar, vocês têm propriedade para isso? Né? Vocês conseguem aqui solução para esse assunto, né? Uma solução segura? E aí o interpelado sorri e diz o seguinte: para que me faça compreendido, convém esclarecer que, se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Da mesma forma, para quem estudou Missionários da Luz, quem não estudou, tem aí, né? Na nossa página, no nosso canal, é só procurar o setor de reencarnação, né? Que vão ver. Da mesma forma que lá no mundo, né, nas dimensões positivas, está cada um com seu pergaminho tentando, né, com a ajuda ali dos engenheiros, arquitetar o melhor corpo, os melhores pontos de reencarnação que precisa passar para o seu melhoramento. Se eles estão ligados às dimensões felizes, vamos dizer assim, né, mais felizes do que os umbrais, tal, também existem aqueles que saem diretamente dali. Eles não conseguem fazer o seu planejamento,
né? Uma espécie, eles reencarnam como uma espécie de reencarnação compulsória, mas tem aqueles que estão trabalhando, conhece-lhes as histórias e sabe os pontos que ele precisa passar, ou pelo menos o que ele precisa purgar de imediato para sair de determinada energia, mas purgação essa, expiação essa que precisa ser na carne. Então, outro faz para ele. Então, da mesma forma que existem aí nas colônias as os planejamentos reencarnatórios, existem também os planejamentos reencarnatórios que saem de zonas inferiores. A diferença é que eles não participam desse projeto reencarnatório, né? E ele vem dando um exemplo para a gente, né? O Silas, que André chamou para a conversa. Se a penitenciária vigora entre os homens em função da criminalidade corrente no mundo, o inferno existe na espiritualidade em função da culpa nas consciências. E assim, como já podemos contar na esfera carnal com uma justiça sinceramente interessada em auxiliar os delinquentes na recuperação através do livramento condicional e das prisões escola, organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos em nome das leis, aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos do socorro que lhes abrevie o resgate e a regeneração. Então, veja bem, ele está dizendo, olha, se na Terra, que é a Terra, já existe um meio, né, pelo menos de se recompor diante da sociedade, nós não vamos entrar na questão de as nossas leis, o nosso sistema prisional não ressocializa ninguém. Nós sabemos disso. Mas se tem esse sistema, a intenção dele é essa, ainda que ela não seja efetivada, nós não vamos entrar nesse mérito agora. Se aqui existe as prisões, e essas prisões, essas leis têm essas progressões de pena, ou seja, quando aquele indivíduo mostra-se bem comportado, ele pode ter a pena dele, né, modificada, ele pode perfeitamente, né? Ele pode fazer uma regressão, ele pode perfeitamente sair de um regime aberto para uma condicional, um semiaberto para aberto, um fechado para semiaberto, né? E por aí vai. Se ainda assim nas prisões existem isso, aqui também existe. Desde que, dizendo lá na frente, né? Se mostrem dignos do socorro. Então, às vezes, tem determinados presos que saem e vão para as prisões escolas, que é uma espécie, é uma prisão, mas está um pouco mais relaxada. Né? Tem as APACs, que é uma espécie de casa, como se fosse casa, mas ali eles trabalham para o próprio sustento. É um sistema prisional, mas um sistema prisional especial. Ele não é igual a um sistema um presídio comum, vamos dizer assim, né? Então, lá também existe isso. Então, às vezes, eles acolheram, estão lá na mansão da paz e necessitam reencarnar. Então, eles saem diretamente dali. Eles estão ligados às zonas inferiores. E o mais interessante, veja bem, na grande maioria das vezes, a pessoa não vai para mundos felizes para reencarnar. Ou seja, ela não sobe, né? Ela não sobe para reencarnar. Ela reencarna dali, daquele ponto aonde ela está, para depois, então, ela, quando retornar, quem sabe, para o mundo feliz. Claro que há casos também que saem do umbral e vão para mundos, né, bem mais superiores do que o umbral, né? Tem. O caso de André Luiz é um deles. André Luiz ele não saiu do umbral e foi e reencarnou. Ele saiu do umbral, foi acolhido e está até hoje em nosso lar,
né? Mas existem alguns, pela situação, pelo adensamento do perispírito, eles precisam sair dali imediatamente para uma reencarnação. Uma oportunidade de depurar um pouco, porque às vezes está tão grosseiro que precisa depurar um pouco primeiro, retorna e sobe, né? Então, da mesma forma, existe ali também esse amor divino que mobiliza esses recursos de misericórdia. E André diz: quer dizer que, em boa lógica terrena, e utilizando-me de uma linguagem de que usaria um homem na experiência física, há reencarnações em perfeita conexões com os planos infernais. Então, André está dizendo: olha, existem, né, experiências, tem homens na experiência física que reencarnou de uma conexão perfeita daqui do umbral. E Silas responde: sim, como não? Valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. E como tais renascimentos na carne não possuem senão características de trabalho expiatório. Em muitas ocasiões, são empreendimentos planejados e executados daqui mesmo, por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. E nesse caso, aduzir. O instrutor Druso dispõe da necessária delegação de competência para resolver os problemas dessa espécie? E ele está dizendo: olha, o nosso irmão Druso tem autoridade para isso? Quer dizer que ele controla aqui a vida e a morte? E olha a resposta de Silas. Nosso dirigente, como é razoável, não goza de faculdades ilimitadas. E esta instituição é suficientemente ampla para absorver os maiores cuidados. Entretanto, nos processos reencarnatórios, funciona como autoridade intermediária. Dizendo: olha, Drúzio, ele tem essa responsabilidade mesmo, mas essa responsabilidade dele, ela é intermediária. Ele não tem aqui uma posição, né? Ele não tem aqui faculdades ilimitadas, visto que ele ainda também se encontra em desenvolvimento. Embora ele esteja na frente de muitos, ele também está em desenvolvimento. E aí, se a gente for lá em Evolução em Dois Mundos, para quem também estudou Evolução em Dois Mundos, quando a gente fala de hereditariedade, né? O que é a hereditariedade nesse caso, né? E a geometria, o conhecimento que nós temos, nós vamos trazendo conosco de reencarnação para reencarnação, mas, porém, geometricamente, no limite daquilo que nós já conquistamos e já almejamos. Nada além ou aquém, mas nós vamos a gente retroage no sentido de esquecimento? Não. A gente sempre vai trazer o que a gente aprende é nosso, está conosco e nós vamos carregar sempre. Só que é no limite daquilo que nós já conquistamos. Então, ele está dizendo: olha, Druso aqui, ele não tem faculdades ilimitadas, né? Mas ele é o responsável para aquilo que estiver fora do que está dentro das suas condições de resolver, né? Se ele extrapola esse limite, ele tem para quem recorrer. Então, ele é um intermediário, ou seja, ele leva para aqueles que pode mais, vamos dizer assim. E ele, André Luiz, curioso, pergunta, né? Mas de que modo isso? E aí ele fala: olha, 2 vezes por semana reunimos-nos no cenáculo, uma espécie de capela da mansão, e os mensageiros da luz, por instrumentos adequados, deliberam, né? Trazem aí, tentam trazer a solução quanto ao assunto, apreciando os processos que a nossa casa lhe apresenta. E André pergunta: mensageiros da luz? Eles falam: sim. São prepostos, são representantes das inteligências angélicas que não perdem de vista as plagas infernais,
porque ainda que os gênios das sombras não os admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que ao rigor existe para controlar o trabalho regenerativo da terra. Né? Então, o umbral, ele também, de uma certa forma, está ali se regenerando. Aquelas pessoas que saem do umbral e são colocadas novamente numa reencarnação para expiar algo com o intuito de quê? De avançar, né? De regenerar, de melhorar um pouco a si mesmo para que possa dar o próximo passo. E quando o Drúzio não consegue fazer isso, ele tem um encontro com esses mensageiros que são representantes de esferas mais superiores ainda, ou seja, assessores, né, de espíritos aí angelicais e que velam e que estão no controle das zonas umbralinas, que muitos de nós, quando olhamos, enxerga aquele lugar como o verdadeiro inferno. Mas até ali está a justiça divina. E sorrindo, ele, né, Drúzio continua. Assim como o doente exige remédio, reclamamos, precisamos, né, da purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. Às vezes aquele espírito está tão condensado que não tem como ele subir. Ele é recolhido, acolhido, mas não tem como ir para as dimensões superiores. Ele precisa ser colocado novamente numa reencarnação para que ele possa purgar um pouco, para depois ele conseguir ir para uma região superior. O inferno para a alma que o constituiu em si mesma é aquilo que a forja constitui para o metal. Ali ele se apura e se modela convenientemente, né? Quando você coloca o metal naquela forja, naquele fogo, né, que amolece, então o metal tende a amolecer e ter como você moldá-lo, né? E ele está dizendo que o umbral também é um pouco disso, que aqueles que estão ali passando pelo umbral estão, de uma certa forma, purgando, estão, de uma certa forma, tendo determinados experimentos de sofrimento, que vai chegar numa certa hora que eles vão ser passíveis de ser moldados, porque eles vão aceitar esse molde. O companheiro ia continuar, mas estranho ruído nos tomou a atenção ao mesmo tempo que um emissário varou uma das portas situadas rente a nós e, abeirando-se de Drúzio, anunciou: instrutor, depois de amainada suavizada a tormenta, voltou o assalto dos raios desintegrantes. O orientador esboçou um gesto de preocupação e recomendou: liguem as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva instalados na agulha de vigilância, ou seja, a mansão da paz, após, né, aquela ventania, aquela confusão que acalmou lá fora, estava sendo atacada por espíritos umbralinos. Em seguida, convidou-nos a acompanhar. Silas, Hilário e eu seguimos-lo sem hesitar. Atravessamos vastíssimos corredores e largos salões em sentido ascendente, ou seja, né, que sempre subia, até que começamos a subir de maneira direta. O local conhecido por agulha de vigilância era uma torre, provida de escadaria helicoidal, né, como aquelas, parecendo a hélice, né, de um helicóptero, aquelas arredondadas. Algumas dezenas de metros acima do grande e complicado edifício. No topo, descansamos em pequeno gabinete, em cujo recinto interessantes aparelhos nos facultaram a contemplação da paisagem exterior. Assemelhavam-se a telescópicos diminutos, pequenos, que funcionavam como lançadores de raios que eliminavam o nevoeiro, permitindo-nos exata noção do ambiente constrangedor que nos cercava, povoado de criaturas agressivas e exóticas que fugiam, espavoridas ante vasto grupo de entidades
que manobravam curiosas máquinas à guisa de canhonetas. Então, eles sobem até uma torre. Ali tem instrumentos que parecem telescópicos pequenos, mas que, quando lançados, aquelas munições afastam o nevoeiro para que eles possam enxergar o que está por trás, para que eles possam enxergar, então, o que está acontecendo ali. Estaremos assediados por um exército atacante? Perguntei intrigado. Isso mesmo, confirmou Druso. Esses ataques, porém, são comuns. Com semelhante invasão, pretendem nossos irmãos infelizes deslocar nossa casa e levar-nos à inércia, a fim de senhorearem a região. Então, qual que é a finalidade deles? Atacarem a casa, para que a casa, então, possa, como se diz, desabar ou sair dali, ou ficar na inércia, não exercer mais aquele trabalho, para que eles possam, ou então expulsá-los para que eles possam tomar o território. Então, veja bem, né, gente, como até nas zonas umbralinas, aqueles que estão com a cabeça um pouco melhor, vai maquinando as coisas, tentando o quê? Tentando apartar, tentando tirar, né? E isso acontece também aqui no mundo espiritual, na Terra, né? É muito comum as igrejas, as instituições não serem aceitas em determinados pontos, principalmente pontos de droga, né? Eles tomam o território, afastam, ameaçam dali para que não fique. Da mesma forma lá no umbral. Grupos estão atacando a mansão, né? Com finalidade de ou reaver aquele território ou expulsá-los dali, deixá-los sem trabalhar. Não querem que eles exerçam aquela atividade. E aquelas equipagens que vêm a ser, enunciou meu companheiro assombrado. Podemos defini-las como canhões de bombardeio eletrônico, informou o orientador. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. Então, tudo é calculado, né? Então, as descargas, né, que eles recebem, eles calculam a força dessa descarga para que eles possam revidar numa força apropriada para derrubar aquela primeira que chegou. E se nos alcançassem? Perguntou meu colega. De certo, provocariam aqui fenômenos de desintegração, suscetíveis de conduzir-nos à ruína total, sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para a imigração, porque os raios desfechados contra nós contêm princípios de flagelação que provocam as piores crises de pavor e de loucura. Então, eles precisam se defender. Porque se eles não o defendem, desintegram aquela casa, aqueles doentes que já estão socorridos vão voltar ao ambiente, vão ficar pior do que estão, e pode até eles mesmos entrar em um estado de pavor e de loucura. Não longe de nós, ruído soturno vibrava na atmosfera. Tínhamos a impressão de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar violentamente, sibilando a reduzida distância e acabando em estalido seco a nos infundirem pavorosa impressão. A todo momento eles sentiam que eles poderiam ser atingidos, né? Talvez porque Hilário e eu demonstrássemos insofreável espanto, Druso disse paternalmente: estejamos tranquilos, nossas barreiras de exaustão funcionam com eficiência. E designou-nos ao olhar assustadiço longa muralha, constituída por milhares de hastes metálicas, cercando a cidadela em toda a extensão, como se fosse larga série de para-raios habitualmente dispostos. Então, a casa, aquela mansão, ela era protegida. Ela tinha ao seu entorno uma proteção metálica, né? E eles estavam apenas ali averiguando se de fato
estava sendo eficaz, estava funcionando, e sim estava funcionando, né? Tudo que ali batia retornaria, não atingiria ali. E ele disse a André, fique tranquilo, né? Tudo aqui está a contento. Em todos os lances do flanco atacado, surgiram faíscas elétricas a fulgurarem nos pontos de contato atraído pelas pontas a prumo. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se a olho nu pela cintilização dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampagueante. Os conflitos aqui são incessantes, disse-nos o orientador com dignidade serena. No entanto, temos aprendido nesta mansão que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. E aí ele nos ensina, né? Que nós também passamos por momentos turbulentos, mas que ainda nesses momentos turbulentos nós podemos ter pontos de paz e que esses pontos de paz se estabelecem em nós quando nós temos confiança em nós mesmos, mas, sobretudo, nós temos fé no poder divino, né? Nós temos, então, confiança. Nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou no recinto e disse: Instrutor Drúzio, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção. Conseguiu dizer algo? Não. Continua apenas com os gemidos periódicos. Nenhum indício de identificação? Nenhum. O mentor, infatigável, convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação em perspectiva poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nos propunhamos a realizar. Nós vamos encerrar por aqui o nosso estudo de hoje. Mas, visto que as barreiras estavam a contento, mais um caso se chega. Tinha uma pessoa, um espírito de uma pessoa que foi acolhido, mas que precisava da intervenção do nosso irmão Drúzio, porque ainda estava sem identificação, ainda não conseguia dizer nada, e Drúzio disse, vamos lá, André, vamos, Hilário, vamos, Sila, junto de mim. Aquilo que vocês vieram buscar, provavelmente terão ali muito aprendizado. E que a gente possa ficar com as palavras de hoje, né? Com as palavras de Drúzio, que o ring light apagou, né? Nós podemos ficar com as palavras deles, né? Que nós precisamos confiar. E serviu até para mim também, né? Lógico que tudo serve para mim, né? Às vezes nós estamos passando por tanta turbulência, mas ainda assim nós precisamos confiar. Nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança, a confiança em nós, no caminho em que nós estamos seguindo, mas, sobretudo, entender que até no caos, Deus está no controle. Que todos nós possamos carregar em nosso coração essa certeza de que em nenhum lugar, em nenhum momento, nós estaremos sozinhos, embora a gente olhe para o lado e não encontre presença física, mas pode ter certeza que nós encontraremos lá no nosso íntimo, lá no nosso fundo, presença espiritual. Alguma dúvida, gente?